Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. Marcos capítulo 10, do 17 ao 22. Marcos capítulo 10, do 17 ao 22. Mensagem dessa noite: pecado, perdão e consequência. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Pega tudo que tens, vende, dá aos pobres, e depois toma a cruz e me segue. E o homem foi embora triste. Pode fechar as Bíblias se preferir, pode se assentar em nome de Jesus. Sabe o que começou a me incomodar? É aquela coisa que alguém comentou: olha, fulano entrou em adultério, tal líder caiu em adultério, aquela pessoa adulterou, e as pessoas: adultério, ai que coisa horrível, e é horrível mesmo. Olha, aquela pessoa matou a outra, mas ela era cristã, e saiu da igreja um tempinho e matou a outra, que horrível, matou. E as pessoas ficam mecanizando adultério, assassinato e roubo como se fosse os únicos pecados que existem, como se fossem os bambambam da história, os pecados terríveis. Só que Deus, Ele vê as coisas de uma forma totalmente diferente para nós. E aquilo que nós não conceituamos como pecado, Deus conceitua. Em muitos casos, existem pecados que nós não consideramos tão graves, e eles são extremamente graves. Mas nós, como a mente brasileira, na cultura brasileira, na nossa crença, relevando a nossa cultura e a nossa crença, aqui, pecado terrível é roubar, é matar, é estuprar e é adulterar. Mas tem muitas outras coisas seríssimas que você vai aprender e se surpreender nessa noite. Vamos aqui. Jesus estava na sua caminhada evangelística, missionária, maravilhosa, quando chega um jovem rico, e ele chega a Jesus falando algo interessante. Ele diz: bom mestre, o que farei para ser salvo? Essa tem que ser a nossa preocupação número 1. A sua preocupação número 1 não tem que ser: qual é a faculdade que eu vou fazer? Com quem que eu vou namorar? Compro primeiro um carro ou um apartamento? A tua preocupação número 1 tem que ser a tua salvação. Essa tem que ser a tua preocupação número 1. E uma vez que você está preocupado com a tua salvação, agora você vai andar dentro dos conceitos bíblicos para que a tua salvação aconteça. É isso que você tem que fazer. Esse jovem, ele conhecia as Escrituras. Ele ainda não andava com Jesus, ele se aproximou agora, mas ele conhecia as Escrituras. Ele chega para Jesus e diz: bom mestre, o que farei para ser salvo? Aqui eu quero mudar um pouquinho a pergunta e fazer disso aqui um linkzinho e devolver uma pergunta para você, passar uma pergunta para você. O que você tem feito para ser salvo? O que você tem feito para ser salvo? Pastor, eu tenho frequentado a célula, eu tenho frequentado os cultos, eu tenho orado em casa, eu tenho lido a Bíblia, ok. Mas não esqueça que o pecado
é o que te separa de Deus. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é o que te separa de Deus. Mas pecado não é a pior coisa. Tem coisa pior que pecado? Tem. Pior que o pecado é a pessoa não lutar contra o pecado. Existem pessoas que pecam, mas lutam para parar de pecar. Esses vão alcançar misericórdia. Existem pessoas que pecam, mas já estão acostumadas e não lutam mais para vencer o pecado. Então o maior problema não é o pecado, é não lutar contra o pecado. Eu sei que aqui vocês acostumados a anotar, anote aí. O maior problema não é o pecado, é não lutar contra ele. Esse é o maior problema. Queridos, eu tenho vivido na minha vida cristã algo que eu quero passar para vocês na íntegra. Eu não conheço uma pessoa, vou mudar o termo, o verbo. Eu não conheci em 16 anos uma pessoa no meio da igreja, no meio das células, uma pessoa que dissesse: eu queria ser liberto, eu queria parar de pecar, e eu queria de todo o meu coração, e eu não consegui. Porque todas as pessoas que querem ser libertas de todo o coração, toda pessoa que entende que ela tem que vencer a força do pecado de todo o coração dela, essas pessoas recebem a graça de Deus, essas pessoas são cobertas pelo sangue de Cristo de uma forma extraordinária, e mais cedo ou mais tarde elas conseguem vencer a força do pecado. Seja de punho imoral, seja de qualquer punho de tipo de pecado. Agora, o que eu tenho visto na maioria dos cristãos esparramados pelo Brasil é que eles lutam pouco contra o pecado e depois dizem assim: eu já fiz de tudo para tentar parar de usar droga e não consegui. Deixa para lá, eu vou para a igreja sim. Eu já fiz de tudo para tentar deixar de ser imoral, mas não consegui. E aqui o livro de Hebreus diz o seguinte, Hebreus 12, verso 4: vocês não têm resistido até o sangue contra o pecado. Vocês não têm resistido até o sangue contra o pecado. O que acontece são pessoas que elas resistem contra o pecado apenas numa camada superficial. Sabe, tipo assim: eu fiz de tudo, mas não fez não. Eu fiz de tudo para parar de roubar, mas não fez. Quando você vai conversar com a pessoa, ela não fez não fez nem o básico, mas estava dizendo que fez. Então não esqueça, qualquer pessoa que está aqui, que está sofrendo com pecados ocultos, ou até mesmo com pecados explícitos, a palavra que você está ouvindo é que se você começar a se dedicar contra esse pecado, se você buscar a ajuda de Deus de toda a tua força, até o sangue, você vai sair dessa situação e você vai conseguir sim. O que é resistir até o sangue? É você buscar a Deus no seu particular e dizer: Deus, eu não aguento mais ser assim, eu não quero mais esse pecado que eu tenho praticado, eu não quero mais viver essa prática desse pecado, porque embora as pessoas não saibam que eu tenho cometido ele, mas o Senhor sabe que eu tenho cometido, e olha Deus, eu prefiro morrer, ter o meu sangue derramado pelo chão, e jorrando pelo meu nariz, pela minha boca, eu prefiro morrer do que continuar tendo essa vida de pecado e essa vida de aparência. É isso que é resistir até o sangue. Agora vai vendo. Aquele jovem chega e diz: o que farei para ser salvo? Aí Jesus diz: conheces os mandamentos. Tem mandamentos: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Aqui um dos pecados gravíssimos que as pessoas praticam à torto e à direito e que elas não se atentam: não dirás falso testemunho. Aí Jesus vai dando uma lista. Aqui ele cita os 10 mandamentos, mas a Bíblia não se resume nos 10 mandamentos. Tem muitas outras coisas que Deus foi falando no decorrer da palavra dele.
E aí as pessoas começam a condicionar a mente dentro disso. Aí ele diz: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Aí aquele jovem diz assim: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Aí aqui entra o que eu estava explicando para vocês, que a pessoa vai condicionando assim: olha, adultério pecado é matar, roubar, adulterar, desonrar os pais. Eu não faço nada disso. Aí Jesus traz como diz o pastor Alessandro, Jesus traz um tchananã para o cara. Jesus diz assim: só te resta uma coisa, vende o que tem, dá aos pobres e me segue. Jesus estava dizendo: tem um pecado que você está praticando, tem um pecado que não está na relação dos 10 mandamentos, mas tem um pecado gravíssimo, e esse pecado está te separando de Deus. Esse pecado chama-se materialismo. Você é materialista, e como eu conheço o teu coração, eu estou pedindo para você desprender desse pecado. Eu estou pedindo para você pegar o que está te corrompendo e corrompeu por dentro, você pegar tudo isso, dividir, dar aos pobres, e depois você pegar a cruz e me seguir. E o jovem foi embora muito triste, mas ele deixou Jesus. Você está entendendo a questão do pecado? Não é só matar, roubar e adulterar. Esse jovem, isso aqui não foi parábola, isso aqui aconteceu. Esse jovem perdeu a salvação porque ele tinha um pecado chamado materialista. Escuta, eu sou corintiano, eu gosto do Corinthians, mas não é o meu caso. Mas existe muita gente que vai deixar de ser salvo porque ama o Corinthians mais do que Deus. Só te resta uma coisa: deixa de ser corintiano e me segue. Senhor, mas eu gosto de Corinthians desde pequeno. Não, você não gosta, você é fanático, é diferente. E porque você é fanático, isso está no teu coração mais do que eu estou. Deixa o Palmeiras e me serve. Senhor, eu sou palmeirense desde pequenininho. Não, o problema não é que você gosta do Palmeiras, é que você é fanático, e o Palmeiras está te separando de mim. O problema aqui não era o dinheiro do rapaz, não era. O problema era como ele via o dinheiro. Esse era o problema. O problema não é o Corinthians, não é o Palmeiras, não é o São Paulo que não consegue ganhar do Corinthians. O problema não é isso. O problema é aqueles jovens que vêm para a igreja, aqueles adolescentes que vêm para a igreja, e que lá no Facebook, lá no WhatsApp, não sabe nem brincar quando o time dele perde, que ele já quer entrar na carne e bater no irmão. Por quê? Porque o time ainda está no coração dele em um lugar que não deveria estar. É fanatismo. É a mesma coisa do jovem. É pecado. Não é o problema, não é o dinheiro, é como se vê o dinheiro. O problema não são os times de futebol, é como você vê o seu time de futebol. É esse que é o problema. Se você é preso, escravo dele ou não. Aí ele vem e Jesus diz: olha, você está achando que pecado é só matar, roubar e adulterar? Não, 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 não. Você é materialista, é pecado também. Tudo que nos separa de Deus é pecado. Tudo. Por isso que Paulo escreve: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Até aquilo que é bom, até aquilo que não é pecado, se você se torna escravo daquilo e aquilo está te separando de Deus, aquilo vira pecado. Eu vou repetir que isso é importante. Até aquilo que não é pecado, se você está praticando demais, está te tirando, te afastando de Deus, se torna pecado. Porque pecado é transgredir a lei de Deus, é se afastar de Deus. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele jovem e Jesus muito o amou. Jesus o amou. E mesmo nos amando, vai ter vários momentos na nossa vida que Ele vai nos confrontar. Vai ter vários momentos na nossa vida que Ele vai nos confrontar, sim. Que Ele vai chegar e vai dizer: até aqui você veio bem, só que tem uma coisa, hein? Agora está na hora de desprender disso.
Agora eu quero mexer lá naquele pecado que eu não mexi com você até agora, que eu tolerei, mas agora eu vou mexer. E ali ele começa a mexer. E conhecendo o nosso coração, como ele conheceu o coração desse jovem, ele vai mexer mais cedo ou mais tarde, e ele vai mexer lá na onde você não quer que ele mexa. Ele vai pedir para você desprender lá da onde você não quer desprender. Ele vai pedir, mais cedo ou mais tarde. Agora o que me chama a atenção é que o jovem foi embora triste, porque ele foi confrontado e não aceitou o confronto. O mundo está assim. Nesse exato momento, tenha certeza do que eu estou dizendo. No mundo cristão, igrejas estão pregando a palavra em várias partes do mundo. Pessoas estão sendo confrontadas. Está tendo culto de avivamento em algumas igrejas, está tendo culto de família em outras igrejas, está tendo culto de libertação em outras igrejas, mas tem muitas igrejas que a palavra está sendo de confronto. Tem pessoas que estão sendo confrontadas por Cristo e estão dando as costas, porque esse jovem deu as costas para Jesus. E até hoje continua a mesma coisa. Jesus amando. Você quer mesmo ser salvo? O que farei para ser salvo? Largue a pornografia, porque ela está te apartando de mim. O que farei para ser salvo? Largue a mentira. Interessante que quando o homem adultera, Deus disse, e o homem pecou. Quando o homem rouba, e o homem que roubar peca. Quando o homem assassina alguém, o homem que matar peca. Mas sobre a mentira ele disse, quem mente é filho do diabo. Interessante que nenhum texto ele diz que a pessoa é filho do diabo. Ele diz que quem mente é filho do diabo. Interessante que tem gente que é tão mentiroso, que ele mente na cara dura. E a impressão que a gente tem é que aquela pessoa está chamando a gente de idiota. Quer ver uma coisa? Quem aqui conhece ou conheceu alguém que a pessoa mente tanto, você sabe que ela mente, e aí você olha aquela pessoa mentindo e você pensa assim, ele está achando que eu sou idiota, não pode. Quem já teve essa experiência, diga amém. Olha aí, ó. Todos nós somos normais, e está cheio de mentiroso por aí, querendo encher a nossa porrinha. E aí, muitos desses mentirosos, olha lá, aquele fulano caiu no pecado, aquela mulher caiu no pecado, ai, foi roubo, foi adultério, foi assassinato, foi drogas. Pois é, mas e o teu problema que é a mentira? Jesus não falou que ele é filho do diabo, mas ele disse que você é porque você mente. Está vendo como vai além do que a gente pensa? Quer ver outra? Os países cristãos, eles têm a forma particular daquilo que eles mais consideram pecado. Por exemplo, no Brasil, o grande pecado é consumir droga, matar, roubar, adulterar. Falou de pecado, esses são os pecados terríveis. Mas botar um cabritinho lá no relógio de energia não é pecado. Botar um cabritinho, um gato lá no relógio de água não é pecado. Sonegar imposto não é pecado, mas as outras coisas são. Aí vai vendo. Em vários estados dos Estados Unidos, está tão comum o adultério, tão comum, não é normal, mas é comum, que para eles lá ninguém mais está ligando e ninguém mais está pregando que adultério é pecado. Mas sabe o que eles batem doída em muitos estados, na maioria dos estados cristãos lá nos Estados Unidos? Sonegação de impostos. Por isso que quando aquele líder aqui da nação estava saindo com o dinheiro a mais de lá e não quis declarar, prenderam e o camarada ficou lá. Porque para eles, sonegação de impostos no meio cristão é roubo. É algo sério e é um pecado grave. Aqui na cultura brasileira, qual foi a vez que você ouviu alguém pregar que sonegação de imposto é pecado? Eu conversava com um filho meu na fé, que está morando numa parte da Irlanda, e eu falei para ele, filhão, como que é aí a questão da promiscuidade sexual? Ele falou, pastor, aqui no estado que eu estou, funciona o seguinte, as famílias evangélicas cristãs, as moças são bem comportadas. Esses dias a revista mostrou uma moça com o seio saliente e uma blusa decotada. A censura bateu em cima, mandou tirar a revista da banca, porque para eles é escândalo. O pecado que eles mais odeiam aqui é lascívia,
é a moça se vestir com roupa curta. Eles odeiam. Os cristãos daqui acham o cúmulo uma moça vestir uma minissaia, uma moça evangélica botar uma blusinha, ficar com a barriguinha de fora, uma moça evangélica fazer isso que eles acham o cúmulo. O grande pecado deles é isso. Existe país na América do Sul que eles ainda, os evangélicos de lá ainda lutam muito pela família, bem mais do que os brasileiros. E aí sabe o que eles consideram o pior pecado que está indo lá? Filhos desobedecerem os pais. Adultério é uma coisa, roubar é outra, mas filhos obedecer pai? Ah não, aqui na nossa cultura é horrível. Aqui no nosso meio evangélico é horrível. Eu estou te explicando isso para você entender que dependendo de como as pessoas veem a Bíblia, elas acabam mecanizando o pecado. Esse pecado é feio, esse não é tão feio. Esse é muito feio, esse é mais ou menos. Esse é muito feio, esse aqui Deus nem está preocupado. Mas a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, verso 10: aquele que transgride qualquer pecado da lei, cometeu pecado contra toda a lei. Porque na lei mesma que diz não matarás, também diz não adulterarás. Logo, se você adultera, você é culpado por toda a lei. Você quebrou toda a lei. Sabe o que isso quer dizer? Pecado é pecado, e Deus não legalizou o pecado. E aquilo que Ele diz que é pecado, mesmo você não se atentando, continua sendo para Deus um pecado muito grave. Um pecado muito grave. Então não fica achando que pecado é só aquela coisa grosseira que você acha que é. Quer ver uma coisa que está ardendo no meu coração? Davi mexeu na marmita do Urias. Davi deitou-se com Batseba, engravidou a Batseba, mandou matar Urias. O Natã, presta atenção que aqui está uma revelação das mais profundas. O Natã, profeta, chega para o rei e diz assim: rei, posso te contar uma história que aconteceu? Posso, pode. Está lá em 1 Samuel, capítulo 12, isso que eu estou te contando, tá? Está lá, 2 Samuel, perdão, não é 1, 2 Samuel, capítulo 12. Aí o Natã chega e ele diz assim, olha o que ele diz: rei, tinha um homem muito rico. Esse homem muito rico tinha parceria com um camarada que era muito pobre, que só tinha uma cordeira que era da família e era muito amada como um grande animal de estimação. Veio um viajante. Esse homem rico, em vez de pegar uma das ovelhas gordas dele, que ele tinha milhares, ele pegou a única cordeira do outro e matou para dar para o viajante. E o outro ficou triste, está triste até agora, porque tiraram dele o judeu. E o Natã estava falando justamente de Davi, que Davi tinha muita posse e tomou o maior bem de Urias, que era a mulher dele. Entende o mistério? A Bíblia diz que o Natã falou: o que devo fazer, rei? Diz a Bíblia que Davi ficou irado, sangue nos olhos. E ele disse: esse homem deve morrer. E pela cordeira 4 vezes deve ser restituído. Ele deve restituir 4 vezes pela cordeira que ele tomou. Aí o Natã disse: esse homem é você, rei. Você fez isso quando tomou a mulher de Urias. Aí o Natã disse: pequei. E o Natã disse, Davi disse: pequei. E o Natã disse: Deus sabe e já te perdoou. Você está perdoado. Só que a criança morre. Pecado, perdão, consequência. Só que a criança morre. Agora escuta isso. Davi, veio o juízo de Deus sobre ele, quando ele levantou o juízo sobre o rapaz. Se o Davi dissesse: esse rapaz deveria ter misericórdia, o Davi receberia uma misericórdia maior de Deus e não teria colhido uma consequência forte. Sabe qual é o problema? São pessoas sujas no pecado, que ficam apontando o dedo para outros que pecaram. Foi o que aconteceu. Davi estava sujo. O Davi tinha engravidado uma mulher casada. O Davi mandou matar um camarada inocente.
Ele não tinha condição moral de julgar ninguém, mas ele julgou. Na hora que ele julgou, o juízo veio sobre ele. Davi, Deus te ama demais. Morrer, você não vai não, mas vai ficar caro, Davi. E você falou que é para pagar 4 vezes, você vai pagar 4 vezes. Sabe o que aconteceu com o Davi? Ele está no texto. Seja restituído 4 vezes. Primeiro, morreu o filho que ele teve com Batseba. Segundo, ele viu a tristeza de Aminon estuprar Tamar, irmã, tudo filho de Davi. E Absalom matou outro filho de Davi, Aminon. Tem guerra de Israel contra Davi. O exército de Davi mata outro filho de Davi, Absalom. Davi já está velho, tem uma briga por causa do trono. Salomão mata outro filho de Davi, Adonias. 4 filhos de Davi morrem. Lhe seja restituído 4 vezes mais. A coisa é muito séria. Quando estamos numa vida de pecado e julgamos as outras pessoas, aquilo que nós julgamos vem sobre nós. Ah, essa pessoa tinha que apanhar na cara. Cuidado, você apanha na cara uma hora dessa. Esse camarada tinha que ser preso e sofrer na cadeia. Cuidado, que se você estiver aprontando, uma hora isso vem para você. Você está levantando juízo, sendo que você está sujo. Quem está entendendo, diga amém. É o que retorna. Agora, quer ver uma coisa mais séria? Teve um dia que Davi chegou para Joabe e disse: Joabe, eu quero levantar o censo de Israel. O Joabe falou: rei, Deus não vai gostar disso. Sabe por quê, rei? Porque se você levantar o censo, contar os soldados de Israel, você vai ver que nós somos muitos. E você vai dizer: toda essa vitória que nós temos é por causa do nosso braço, porque nós somos a maior potência. E Deus vai se desagradar. E Davi falou: não quero saber, conta o censo. Davi estava orgulhoso. Nós somos o bambambam, nós somos Israel, a bandeirinha. Naquela época não tinha bandeirinha de Israel, né? Mas nós somos a 2 listras azul, uma em cima e embaixo, uma branca no meio, a estrelinha azul no meio. Nós somos Israel. Aí Joabe, depois de meses, diz: rei, nós temos um exército de 1.100.000 soldados. Davi, uau! Meu irmão, naquela época, quanto mais cavalos e mais homens você tivesse para a guerra, era melhor. Não tinha essa de você daqui, jogar uma bomba lá em Taubaté, míssil, não. Tinha que ir com um cavalo e brigar mano a mano. 1 milhão de soldados era muita gente. Aí o Davi: esse é o exército que eu montei. Ah, que homens maravilhosos, que homens poderosos, desde quando nós tínhamos apenas 600 e agora somos 1.100.000. Sabe o que aconteceu? Vem Deus para Davi usando outro profeta e diz: orgulho, orgulhoso, por causa do seu orgulho, Deus enviou um anjo de morte que matou 70.000 pessoas por causa do orgulho de Davi. Se você é rápido de matemática, você já entendeu. Com adultério morreu 4. Com orgulho, morreu 70.000. Sabe qual é a revelação? Está vendo como o orgulho é um pecado gravíssimo? E não somente o adultério? Está vendo como o orgulho que está lá no coração: eu canto melhor do que fulano, eu prego melhor do que ciclano, eu sou top na igreja, a melhor célula é a minha, o camarada mais carismático sou eu, a menina mais chegada de todo mundo, querida, ali sou eu sou o bambambam, eu sou o bonitão, eu sou a bonitona. E detalhe, viu? Você não precisa falar isso. Se isso tiver aqui dentro, ele já viu. Se tiver ali, ele já viu. Quando Salomão faz o santuário, ele chega e diz, livro de Reis capítulo 8, Senhor, quando alguém pecar e se voltar a ti e disser, perdoa o meu pecado, olha tudo o céu, sonda-lhe o coração, e segundo o coração dele, lhe responde a prece, a petição. Deus, ele olha o nosso coração. Nesse momento ele olha aqui, começar por mim,
Ele vê a profundidade de cada coração. E Ele sabe que aqui tem corações mentirosos, tem corações orgulhosos, tem corações lascivos, tem corações materialistas, tem corações imorais. E Ele sabe que tem pessoas que nunca olharam para dentro de si, que só quiseram ficar olhando para o pecado dos outros. Eu não estou trazendo uma palavra de condenação para você, longe disso, porque antes dessa palavra se revelar a você agora, ela se revelou primeiro a mim. Eu já fiz a minha primeira reflexão. Não estou trazendo uma palavra para colocar culpa em você, não. Eu estou te trazendo uma palavra dizendo, te exortando para você alinhar a tua vida e dissipar os pecados que tem na sua vida, para você parar de olhar para os outros e concentrar em você, para você parar de julgar os outros e olhar para você. Davi escreve o Salmos 19 e no verso 12 ele diz assim: expulga de mim, ó Deus, até os pecados que eu não sei que tenho. Até aquilo que eu não sei que tenho, expulga de mim, tira de mim. Eu quero que o Senhor me limpe dos pecados que eu tenho e daqueles que eu não sei que tenho. Sabe por que o orgulho matou mais do que o adultério? Porque os dois primeiros pecados que existiram, que se faz menção, que você interpreta na Bíblia, primeiro, orgulho de Satanás. A desobediência de Adão foi o primeiro na raça humana, mas o primeiro na história bíblica, primeiro pecado foi orgulho. Satanás pôs no coração: vou ser que nem o Altíssimo. Orgulho. No contexto de Lúcifer foi orgulho. Você chegar e falar: eu quero ser como o Vandenilson, eu quero ser como a pastora Beth, eu quero ser como o pastor Alessandro. E isso é para a glória de Deus, isso é louvável. Eliseu falou: Elias, eu quero o dobro da tua unção. Isso é louvável. Se é para a glória de Deus, é louvável. Se é para a tua glória, é pecado. Satanás queria a glória para ele. Então o primeiro pecado na existência bíblica foi o orgulho, que nasceu no coração de Satanás. Se você não entendeu, eu vou te explicar com outras palavras. Orgulho é um pecado gravíssimo, embora se fale tão pouco sobre ele nas igrejas. Orgulho, dificuldade de perdoar. Por que as pessoas têm dificuldade de perdoar? Porque o coração está cheio de orgulho. Orgulho é concentrar-se no teu eu. Interessante que lá no Antigo Testamento, os inimigos de Israel eram filisteus, jebuseus, vegazeus, cananeus, tudo eus. Desde o Antigo Testamento, os maiores inimigos do homem é o seu próprio eu. Seu próprio eu. Aí o que acontece? Orgulho vai se escondendo, a pessoa vai crescendo naquilo, vai se tornando cada vez mais filhinho de Satanás, cada vez mais com o coração orgulhoso e não reconhece quando peca, não pede perdão para a esposa quando peca, não pede perdão para o esposo quando peca, não pede perdão para os filhos quando erra, não pede perdão para os pais quando peca, não pede perdão para o irmão da igreja quando peca. Por quê? Por causa do orgulho. E aí a gente avança. Por causa do orgulho também tem pessoas que não liberam perdão. Não libera perdão para o esposo, não libera perdão para a esposa, não libera perdão para os filhos, não libera perdão para os pais. Tudo resulta no quê? Orgulho, a concentração no eu, que é um pecado que mata. Mas as pessoas estão olhando para o adultério, as pessoas estão olhando para o roubo, as pessoas estão olhando para quem está usando drogas. E a mentira, o falso testemunho, o orgulho, a lascívia, vai crescendo e vai separando muita gente de Deus. Já vou caminhar para o final, tá? E vai separando muitas pessoas de Deus. Agora o que eu queria dizer para você é que as pessoas costumam dizer assim: pastor,
Como que é essa história de pecar sem querer e pecar querendo? Pastor, não é mais fácil, Deus não perdoa mais o pecado que a gente faz sem querer do que o pecado que a gente faz querendo? Quando você conhece a Bíblia, você descobre que pelo menos 80% dos pecados cometidos por uma pessoa, ele sabia o que estava fazendo. Adão e Eva sabiam muito bem que eles estavam pecando. Davi sabia muito bem que ele estava pecando. Se você não entendeu, eu vou usar outras palavras. Pessoas que premeditam o pecado. Premeditam o roubo, premeditam a mentira, organizam mentiras na mente. Pessoas que premeditam adultério e arrumam uma vítima e a vítima cai e vem junto. Pessoas que vão premeditando um monte de pecado. Raramente alguém peca sem querer. Você já viu alguém adulterar sem querer? Ai, quando eu pensei que não, nós já estava adulterando. Não, ninguém peca sem querer. Dificilmente, vou mudar o termo, ninguém peca sem querer não, dificilmente alguém peca sem querer. Agora, depois que Adão comeu o fruto, sabendo que não podia comer, e ele se arrepende, Deus perdoa. Depois que Davi entendeu que estava em pecado, ele disse, pequei. O que Natan disse? Deus já te perdoou. O problema não é o perdão de Deus, que o perdão de Deus sempre vai vir para aqueles que se arrependem, mesmo que você tenha premeditado. Isso é bíblico. O Adão e a Eva foram na onda, premeditaram, comeram. O Adão foi na onda, o Davi foi na onda, pegou a Batseba, sabia que estava errado. A Bíblia está cheia de pessoas que pecaram e sabiam o que estavam fazendo. Depois elas se arrependeram. Deus perdoou? Sim, perdoou. O problema não é que você está assim, eu vou fazer isso, depois eu peço perdão e Deus me perdoa. Eu vou usar droga dessa vez, depois eu peço perdão, Deus já me perdoou tantas vezes. Ele vai te perdoar, se você se arrepender, Ele vai. O problema não é Ele te perdoar. O problema é que tudo que você planta, você colhe. Plantou pecado, você colhe pecado. Adão e Eva comeram o fruto querendo, não foi? Foram perdoados? Foram, porque quando Deus mata o cordeiro e arranca a pele e cobre Adão e Eva, Ele estava dizendo, eu perdoo vocês e cubro vocês da vergonha do pecado. Eles foram perdoados, Adão e Eva. Mas nós somos resultados da consequência desse pecado até hoje, porque nós conhecemos a morte por causa desse pecado lá de trás. O Davi foi perdoado? Foi, mas enterrou 4 filhos. São verdades sobre pecado e perdão que você nunca vai poder esquecer na sua vida. Quero concluir a mensagem dizendo o seguinte: Deus, Ele perdoa sim, mas toma cuidado, porque a consequência, sabe por que Ele permite a consequência? A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 20, o homem de grande ira tem que sofrer afronta, tem que sofrer por causa do seu dano, senão ele nunca vai aprender. Sabe por que Deus permite consequências? Porque senão a gente não aprende. Se não houver, se você pecar e não tiver consequência, você não aprende nunca. E Deus não pode te obrigar a você não fazer. O que Ele pode fazer é dizer, esse não é o caminho, se você for aqui, vai pagar caro. Mas eu sei que o Senhor vai me perdoar. Eu vou te perdoar. Se você se arrepender, eu vou perdoar. Mas vai ficar caro. Eu não faria isso. Quero terminar essa mensagem dizendo para você o seguinte: nessa noite aqui, tem pessoas que estão premeditando o pecado faz tempo. Aqui tem gente premeditando o pecado. Tem gente premeditando ir no motel com a namorada. Tem gente premeditando mexer com mulher casada. Tem gente premeditando fazer um esqueminha, roubar alguma coisa na empresa. Nessa noite aqui tem.
pessoas premeditando o pecado, esperando só o momento certo de agir. Deus te ama tanto que Ele está te dando uma chance, dizendo para você: olha, isso vai dar consequência. De repente a consequência pode ser tão forte que você pode perder 4 pessoas que você ama. Você pode perder pessoas da sua família, não que eles vão morrer, mas que eles vão se afastar de você. Olha, esse pecado pode te dar uma consequência, pode morrer muita gente. Por causa do orgulho morreu 70 mil. Essa consequência pode fazer você ficar defamado na cidade inteira. As pessoas te olhar como uma mulher, como um homem sem vergonha e nunca mais confiar em você. Deus está dizendo: ainda há tempo de abortar o seu projeto de pecado. Ainda há tempo de você se arrepender. Ainda há tempo de você não plantar essa semente errada, de orgulho, de mentira. Ainda há tempo de você desistir e parar de ser mentirosa, de parar de ser mentiroso. Ainda há tempo de você desistir de ser orgulhoso, de ser orgulhosa, e ser uma pessoa mais humilde, que pede perdão verdadeiro e que libera perdão de todo o coração. Ainda há tempo para tudo isso. E Deus está dizendo: eu vou te perdoar sim, como já te perdoei várias e várias e várias outras vezes. Mas a consequência você vai ter que se virar com ela. E é disso que Deus está dizendo: é disso que eu quero te poupar, da dor, do sofrimento e da consequência. Fica em pé, por favor. O pessoal do louvor, vem aqui. Roko shoroboroba rama randa rama randa rama. Ele perdoa, Ele é bom, mas Ele conhece o nosso coração. Eu já vi tanta gente sofrer tão amargo por causa da consequência do pecado. Feche os seus olhos. Você se conhece. Começa a dizer para Deus: Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a não pecar, Senhor. Me ajuda a vencer a força dessa tentação de voltar a usar drogas. O Senhor sabe, Senhor. Vai falando com Deus, baixinho onde você está. Eu sei que você está com vergonha de erguer a voz nesse momento. É normal as pessoas ficarem com vergonha de erguer a voz num momento assim. Mas fale baixinho com Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu sou orgulhoso, que eu sou orgulhosa. Eu nunca imaginei, Senhor, que o orgulho podia matar desse jeito. Eu nunca imaginei. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a não ver mais pornografia, não me sujar, não ficar vendo pornografia quando a minha esposa está deitada e eu estou no computador. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a parar de ser uma moça na igreja e fora da igreja ser uma moça assanhada que fica se oferecendo. Me ajuda a ser um adolescente que ama o Senhor acima de tudo. Diga para Deus: Senhor, me limpa no mais profundo do meu coração. Vê se há em mim, Senhor, algo mal e limpa-me. Essa é uma palavra de confronto. Deus está dizendo, assim como Jesus disse para aquele jovem rico: ainda falta coisas de você para ser mudada, para ser mudado, para você alcançar a salvação. Ainda tem coisas. Deixa isso. Limpa isso. Começa a olhar só para você. Pare de olhar para a falha e os pecados dos outros. O som sobe. Você
medita e faz a tua oração.